André, hoje é dia de falar sobre board game e RPG aqui, né? Conforme prometemos isso na segunda-feira, né? Agora vamos entregar isso. Será que vai ter algum programa que a gente não vai falar sobre board game e RPG? Como assim? Um programa todo mudo, assim? Podcast silencioso? Só de intenção, né? É tipo jogar The Mind, né? Telepathic Cast, pô. Telepathic Cast. É o Psycast, é a parada que é tipo psionico, as pessoas vão entender. Silêncio. É essa parada. Quem sabe um dia, quando evoluirmos enquanto seres humanos e não como seres tecnológicos, né? Aquele que no final vai ser só... Muito bom. Pois é, né? Esse foi o programa de hoje. Com 50 minutos de grunhidos, né? De silêncio. Silêncio. E aí chega no final, a gente faz o call to action e entrega a parada. Mas ó, agora é o primeiro episódio da nossa minissérie, André. A nossa minissérie, A Fronteira do RPG e do board game, ou talvez ao contrário, né? A gente está se propondo, só para lembrar quem não pegou o teaser, quem não ouviu, a gente está querendo entender o que é a fronteira entre RPG e board game, entendendo que os dois são tipos de jogos, né? Uhum. Mas, bem especificamente, essa fronteira, né? Quem tá no meio. E pra gente entender esse limite, a gente pensou que a gente precisa entender os extremos, né? Total. Vou fazer um território, né? Então, assim, as capitais... Vamos descobrir as capitais para depois descobrir essa fronteira, né? E hoje a gente vai falar da capital RPG. Olha lá. E para isso, chamamos um cara que é gabaritadíssimo para estar aqui. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Diogo Nogueira! Olha lá! Valeu, gente, que isso. Olha lá. Já teve aqui participação quando nós éramos board dia aqui, né? E agora a primeira participação no Fabuloso, apesar de ser a mesma coisa, com uma melhorada agora. Agora tá de volta. E aí, seu Diogo, nos encontramos rapidamente no Diversão Offline, né, cara? Muito, muito breve, né? É correria, né, cara? A gente fala com a pessoa, já vira um lado, já tá falando com o outro, gente pra tudo que é lado. Sim. Mas foi legal te ver, e foi legal te encontrar, e fiquei muito feliz com o convite, cara. E lá tu tava o quê? Tava lançando coisa nova, tava só passeando, tava fazendo... Tava com novidade? Como é que é? Eu geralmente vou como... Eu falo que eu vou como civil, né? Não tem nada lá. Mas esse ano eu fui... Eu tava lançando... Os Mortos Estão Chegando, pela Caramelo Jogos, né? Um RPG de minimalista de sobrevivência no Apocalipse Zumbi. Irado. E tinha o Fire and Fangs também, que foi um suplemento exclusivo pro financiamento coletivo do Old School Essentials, um RPG de fantasia old school. Mas em breve vai ter mais, sim. Eu sempre vou lá pra encontrar a galera, né, cara? Eu vou lá pra ver a minha peregrinação anual. Olha lá. Pô, isso é muito foda, porque a gente trabalha também, porra, não de maneira gabaritada como você, mas de maneira teimosa e insistente. Um dos maiores podcasts aqui do Brasil, cara. Porra, não, todo mundo conhece, pô. É porque eu tô engordando, então ele tá ficando grande. É largo. O podcast mais largo. Mais largo. Isso é uma boa propaganda. Podcast mais largo do Brasil. O Diversão Offline é um dos poucos eventos que eu gostaria de ir como civil mesmo, sabe? Usando o é termo. Muito bom, cara. Recomendo. Cara, porque é maravilhoso. Sem compromisso. Ninguém vai te pedir nada. Muito bom. Cara, é maneiro demais. É maneiro demais, mas trabalhar lá também é muito bom e quero continuar trabalhando muito lá também. Sim, verdade, verdade. É muito bom. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos à vaca fria. Mas vamos agora ao que interessa, que é, vamos definir sucintamente, Diogo, o que é RPG? Vai ser sucinto, duvido. A gente tem 1 hora de programa. Não, fala aí, Diogo, fala aí. Num tweet, o que é RPG? Num tweet? Caralho, é foda. Hoje em dia... Cara, RPG é um jogo incompleto, cara. É um jogo que você vê incompleto e quem termina são os jogadores. Eles vão terminar quais são os objetivos, quem são os personagens que estão ali, qual é o cenário, qual é tudo. Os jogos, né, são sistemas em que jogadores interagem em conflitos artificiais, né, limitados por regras para obter resultados ali mensuráveis. E geralmente tem objetivos, claro, né, vai fazer isso, são ações permitidas. O RPG, ele traz essa mesma estrutura, mas as regras são mais
mais conjunto de ferramentas do que toda uma prescrição do que você pode ou não pode fazer. E os objetivos do jogo são criados pelos participantes, eles não vêm definidos no jogo, né? Ao contrário de muitos jogos, você tira da caixa, põe na mesa e tá pronto pra jogar, vamos jogar. O RPG não é assim, né? Você põe na mesa e é isso, você não vai jogar, você tem que criar, você tem que fazer suas partes, né? É curioso porque ele é tão permissivo que ele também pode ser uma coisa muito mais objetiva, né? Sim, pegar ele uma tem parada... focos, né? Isso, total, cara. Eu diria, entrando no bagulho dos 144 caracteres, que numa definição porca, que o RPG seria o teatro para amadores. Um teatro fantástico para amadores, sabe qual é? Indo bem vago, assim. Mas é um teatro que tem mensurações, né? É um teatro meio matemático, tem resultados total. estratégicos, né? Ele tem a questão do jogo muito forte. Porque uma das coisas do RPG acontece muito, tem jogos que levam muito pra parte do jogo, fica muito tático, muito não sei o quê. Tem jogos que levam muito pra parte do narrativo e o jogo meio que fica perdido. Então, o RPG é muito recente, né? Então ele tá explorando essas fronteiras. Até onde eu posso ir sem regra, até onde eu posso ir só na narrativa, até onde eu posso ir só na regra. Então, como esse é pra explorar a fronteira, o RPG também tá explorando suas próprias fronteiras ainda, né? Ele é um hobby extremamente recente, né? Se for comparar com jogos de tabuleiro, jogos de tabuleiro vem muito antigo, né? É bizarro isso. Só pra refutar a parte do teatro aqui, Didi, é que assim, no teatro você vai tentar resolver a cena, ou você tem um diretor, né? Tipo o mestre, ou você vai tentar resolver a cena também na atuação, né? O que eu acho bacana do RPG é que ele traz as ferramentas pra não ter o dilema da infância, né? Que eu falo assim, eu dei um tiro em você. Aí você fala assim, mas a minha armadura bloqueou o seu tiro. Não, mas a minha bala era penetrante de armadura. Aí você assim, não, mas eu tô com um campo de força. O RPG, pra mim, é a solução pra brincadeira de criança. Tipo assim, não, parou, a gente tem regrinhas aqui, então é o seguinte, a tua armadura é do tipo tal e a tua arma é do tipo tal. Vamos resolver isso, né? Que acho que o teatro não tá preocupado nisso. Sim, sim. Quanto à questão do objetivo, é porque essa discussão já tá começando no nosso fabuloso Discord, a questão do objetivo, eu penso assim, a gente não pode confundir objetivo de vitória ou condição de vitória com campanha, né? Por exemplo, o Gloomhaven, que acho que é um jogo rapidinho, acho que até antes de você ir pra isso, o RPG, ele tem condição de vitória? Não, então, ele tem objetivo. Como toda história deveria ter um caminho, né? Tá apontando pra algum lugar. O Gloomhaven, que é um jogo que vai ser muito citado, acho que nessa minissérie, você tem uma partida, você tá ali numa dungeon, tem o objetivo daquela dungeon, ganhar aquilo ali. Mas o seu super objetivo não tá claro. Você não sabe pra onde você vai, né? Ele tá aberto nesse sentido que assim, pra onde nós vamos? Da mesma forma que quando você senta numa... O Gloomhaven tem condição de vitória, né? Ele diz esse objetivo. Um RPG você pode estar dentro de uma dungeon, mas você não tá ali pra matar ou conseguir o cara pode estar ali só pra descobrir uma parada e ir embora, né? Não tem... Mas então, eu tô tentando, assim, eu tô sendo um pouco cretino pra tentar... É tipo assim, só ir lá pra descobrir uma coisa é um objetivo. Eu concordo, o Gloomhaven, cada partida tem um objetivo lá, sobreviver a 20 monstros. Mas a diferença é que o jogo, no Gloomhaven, o jogo dá objetivo pra você. No RPG, é o jogador que vai falar, o meu objetivo vai ser esse, não é o jogo que vai dar objetivo pra você. A diferença é, o objetivo vem do jogo pra fora ou o objetivo vem de fora pra dentro do jogo? Então, é porque assim, no caso do Gloomhaven, deixa eu uma parte aqui, porque eu acho interessante, eu tô botando duas visões dentro do Gloomhaven. Existe uma gestão macro do Gloomhaven que você faz entre as missões específicas, né? E uma visão micro que é dentro da missão. Então, ele poderia ser, de certa forma, um sandbox, mais ou menos. Você tem a sua liberdade de você escolher pra onde você vai, o que você quer fazer, de que maneira você quer percorrer aquele mundo. Porém, o jogo só funciona, e aí entra um paradoxo, não, entra uma complicação, que ele só funciona se você fizer a missão, né? Se você for atrás de alguns objetivos. Então, eu acho que enquanto visão macro, ele tem uma pegada uma pegada similar ao RPG, que você vai escolher o que você quer, mas no momento em que você assume uma quest, você tem que cumprir aqueles objetivos para que aquela missão seja cumprida. Faz sentido isso? Faz, mas isso não acontece no RPG também, supostamente. Assim, beleza, tem jogos de RPG que correm bem soltos, mas assim, você acaba que tem uma história ou tem alguma coisa na aventura que você tá jogando que seja assim, um vilão, algum acontecimento, alguma coisa. Tô pensando agora, tô até levando pro lado do teatro lá, falando de super objetivo, né? Aquela história vai caminhar em direção a alguma coisa. Mas isso é uma visão bem anos 90 de RPG, assim, que é essa visão da história, de contar a parada, assim. Entendeu? Eu tô falando, inclusive... Que eu acho que fez parte, porque o RPG
tava tentando se entender ainda, né? E uma das referências dele é a literatura, é o cinema. Então tem essa noção de, cara, vamos contar uma história, vai ter o vilãozão, vai ter início, meio e fim. Só que, pra gente, pensando como game designers, né? Como criadores de jogos, se a gente quer explorar o grande potencial da mídia, que é a mídia de jogos, a mídia do RPG, é de serem aberto, né? É de serem as pessoas, a agência, né? O grande diferencial do jogo, para qualquer outro tipo de mídia que a gente consome, é a agência. Num filme a gente consegue identificar com os personagens lá através da empatia, né? Você sente dor, porque o cara tá sentindo dor. Mas a grande sacada do jogo é a agência, né? Se der uma merda, foi você que fez a merda, tá ligado? A consequência, né? Essa parada de você escolher o que você faz, o seu objetivo, e a consequência é porque você escolheu, não porque foi um outro cara que mandou, porque o jogo tá mandando. Eu acho que é uma grande vantagem que a gente tem que aprender a tirar, por exemplo, do RPG, principalmente, né? Que é o grande foco do jogo, é isso. Cara, você faz o que você quiser, né? Outra diferença, coisa que eu acho legal do RPG, é essa parada que as regras não definem tudo que você pode fazer, né? Tá. Num board game, se eu não me engano, né? Você pode tomar as ações que o sistema prevê que você pode tomar, né? Num jogo de RPG, as regras, elas são meio que... são soltas, elas são um conjunto de ferramentas e você assim, cara, o que você quer fazer? Pensa aí. Cara, não tem nenhuma regra pra isso, mas... Vamos usar um princípio geral aqui, faz um teste não sei o que e vambora, né? Diogo, isso é muito maneiro porque, como você falou da questão da evolução do RPG, pra mim é muito clara essa questão das regras como limitadoras ou motivadoras da diversão, né? Nos anos 90, as regras eram... Regras como brinquedos. Nos anos 90, as regras, cara, elas eram extremamente limitadoras, porque os mestres podavam as ações da gente quando aquilo não era previsto dentro do sistema. Eu vou dar um exemplo muito simples, e nem tão longe. Porque tinha essa visão que o mestre estava ali contando a história. Era a visão que o jogo era do mestre, né? Exato. O mestre vai contar a história. É o narrador, e a pressão, né, que é pro cara de jogar é uma merda, cara. Não é legal ter essa pressão toda. Não, e tinha um lance de você agir fora do que era esperado, e aí você tava agindo errado, de certa maneira. Mas eu digo até uma parada assim, eu lembro de uma ação que eu fiz, eu não lembro qual o sistema, não era Tagmar, mas eu tinha subido, eu tinha escalado uma casinha de madeira, e eu ia pular dessa casa para dar uma flechada no cara que tava a uma certa distância, e eu queria que a minha velocidade e a minha pressão melhorasse aquele salto, tivesse algum recurso ali. Esse conjunto de coisas dentro do sistema que a gente tava jogando, que eu não me lembro qual era, ele não existia. Não tinha previsão, né? Não tinha essa previsão. Aí o cara falou, você não pode pular da casa e atirar uma flecha. Ou você pula, ou você atira. Não, mas aí aí o cara também não soube fazer a adaptação, então, né? Mas é que nessa época, primeiro, nós éramos novos, né? Óbvio. Mas existia um início de RPG onde você precisava seguir as regras, estrito senso, assim. A maleabilidade era muito pouca. E depois de um tempo que começou... Porra, a gente tinha RPGs burocráticos pra caralho, né, cara? O MERPs. O próprio D&D que a gente falou. Não, o próprio D&D que a gente falou é isso. Ele não só é super burocrático, como ele tenta prever tudo, tá? Já deixando até meio dito aqui, assim... Eu ouso dizer que o D&D, apesar de ser lá atrás um dos grandes puxadores de lá, ele não é a capital do RPG hoje em dia. No sentido de o que marca o que é um RPG. Afirmação polêmica e forte, hein? Que polêmica, tu tá botando. Como quem diz assim, o D&D, ele tá mais em direção à fronteira do board game do que vários outros RPGs. Entendi o que você tá querendo dizer. Eu tô falando que ele não é o iniciador de tudo, não. Tô só falando assim, ele não é a capital por ele ter esse conjunto de regras. Cara, mas isso é legal, André, porque quando... Vou usar o exemplo do D&D quarta edição. Quando a gente chega no D&D quarta edição... Eu acho que RPG pode ser muita coisa, entendeu? Eu acho pode. O D&D é uma grande representação do RPG, é o RPG mais tradicional que tem hoje em dia. É sinônimo com RPG. Tem gente que fala em RPG e só pensa em D&D. Sim, sim. É claro que sim, hoje em dia tem essa parada, né? Eu comparo muito com aquela frase do Tropa de Elite, né? Criar dificuldades para vender facilidades, né? Por que esses jogos são assim? Tem várias peças, várias skills, várias paradas. Porque ele cria um sistema burocrático, não pode vender livro disso, cara. Não pode vender livro só de talento, não pode vender livro só disso. Então tem essa questão também. Caraca, você tá querendo dizer que a burocracia dá dinheiro, a burocracia vende, de certa maneira. É mais livro, né? Mas eles deram uma entrevista, eles inclusive falaram disso uma vez. Maneiro. Que eles perceberam, da primeira pra segunda edição, que eles só vendiam livro pra mestre. E numa mesa de 6 jogadores, só um cara tá comprando um livro. Cara, isso é um problema até hoje, de certa maneira. Talvez tenha amenizado, mas ainda é um problema, não é, Diogo? Sim, mas aí teve muitos jogos que passaram a fazer isso, tá? Passaram a vender livros de customização de personagem. Sim, sim. E hoje em dia tem muito jogo que faz praticamente a mesma coisa, só que não precisa de... por exemplo, Fate, tem uns RPGs que os próprios jogadores customizam o personagem de uma liberdade tão grande, usando frases e sendo bem autorais naquilo,
que dão uma customização perfeita, vão dar várias habilidades, tem impacto no jogo, mas o cara não precisa te vender 500 livros de suplemento. Sim. Tá no PDF inicial, né? Isso tem sim um aspecto de produto ali que o board game vai vender pra expansão, pra tu ter mais jogo, tem que comprar mais expansão, né? Então realmente tem umas similaridades, assim. Só conectar aquele ponto lá do começo, cara, porque quando eu tava falando do D&D 4ª edição, eu tava vindo pra um ponto onde a Wizard, quando ela lança o D&D 4ª edição, ela se aproxima muito do mundo dos videogames. Então ela acaba blocando o RPG dentro desse molde, que isso foi muito criticado por muita gente. Sim. Né? Isso facilitou pra muitos lados, mas por outro lado você limita muita coisa. Foi quando começou a falar, né? Meu personagem é DPS, meu personagem é tanque. Nunca se falava isso. Ninguém falava isso. Meu personagem é DPS. Cara, você faz o que você precisar fazer, sabe? Não é um... Você é você, né? Um personagem. Mas olha só, uma provocação, palavras de coach de internet, uma provocação aqui. Por mais que a gente nunca tenha falado, esse conceito, ele tecnicamente sempre existiu dentro dos grupos, quando a gente pensava muito numa masmorra, né, de explorar uma masmorra e tal, e com a sua função ali dentro. Podia não estar bem definido dessa forma, mas ou meio que mais olhou pra tudo ali, mas você tinha tipo o guerreiro que vai na frente, o mago que tá atrás. Mas era isso. Era diferente, porque a divisão que tem no 4ª edição, ela é toda baseada em combate. Todos os rogues são de combate. No D&D antigo, o guerreiro era o cara do combate, mas o rogue não era, ele não tinha um rogue no combate, o guerreiro não era o DPS. O guerreiro não, o ladrão. O ladrão é o explorador, é o cara de soluções não diretas. Não sobre combate, não. O mago não era o controller, não era o não sei o quê. O mago é o que, cara, é o personagem mais versátil, mas ele é o mais frágil, entendeu? Existiam rogues, sim, mas não eram rogues totalmente voltados pra isso, pro combate, que é o do RPG de computador, né, cara? World of Warcraft é isso. Era o WoW, isso aí você tá falando do Dungeon do WoW. É o tempo todo, é um encontro atrás de outro. Olha só, não querendo cortar o barato de vocês aí de criticar todos os RPGs que já aconteceram no mundo. Caralho. Fazer polêmica política e comercial. Olha só, eu tô querendo fazer o seguinte, a gente quer definir essa capital do RPG. O RPG. A gente já falou algumas coisas aqui que foram jogadas Mas eu acho que não tem capital, cara, é muito variado. Não, então, eu tô falando de um cluster de definições, né? A gente vai ter um blocado de definições. É óbvio que a proposta da minissérie em si é insana, mas a gente tá querendo tentar... A gente tem um objetivo mensurável no final, que a gente quer chegar e falar assim, quais são os jogos que moram nessa fronteira entre RPG e board game? A gente vai tentar desenhar isso com um jogo no meio, alguns, né? O marco, o jogo central. Isso pro terceiro episódio que você diz. Isso pro terceiro. Então, pra chegar lá, quando eu tô falando de a gente definir a capital do... Vamos tentar tirar o peso de valor da palavra capital, mas assim, qual é esse centro? A gente tá desenhando dois polos, né? Um lado RPG, outro lado board game. Então, pra gente poder entender o que é a fronteira, eu acredito que o caminho que a gente vai ter é pegar uns termos. Então, eu queria trazer, porque a gente jogou algumas palavras aqui lá atrás. Eu acho interessante, André, só um comentário sobre o que você está falando, porque eu acho interessante isso, mas ao mesmo tempo eu acho que a pergunta ela vem antes. Existe um centro do que é o RPG? Existe um conceito que define a isso, é isso que a gente quer chegar. E talvez não tenha, mas com a quantidade de... A gente sabe, por exemplo, que se você chegar na Ludopédia hoje e procurar um jogo, ele vai estar classificado ou como board game ou como RPG. Então, em alguma capacidade nossa de grupo de pessoas, a gente consegue determinar que um é RPG e o outro não. Tá? E a gente já falou que não é só pela presença de tabuleiro, porque existem jogos que têm tabuleiro e são considerados RPG. Dito isso, tá? Pra gente também não tentar achar que a gente vai chegar na conclusão perfeita do que é o que. A gente vai pegar vários termos. Eu acho que nós vamos, porque a gente vai, é foda. Diligência. O cara já Diligência, estudo e pesquisa. Então eu vou tentar pegar em itens, tá? Porque a gente trouxe uma coisa que o Diogo trouxe, que foi a questão do objetivo, né? O objetivo no board game... Ouvinte, quando eu falo de jogo, é o jogo bom. Quando é de dia, é o ruim. É o estragado. É o estragado. É o que não venceu na vida. Então, assim, objetivo, vamos lá. Vou só pra gente voltar nisso, porque a gente falou meio rápido lá atrás. O Diogo falou assim, o RPG, o objetivo não tá claro. Foi isso? Não sei, Diogo, não quero falar. Fala tudo de novo sobre o objetivo. A questão com o RPG, pra mim, é um jogo incompleto. Entendeu? Ele vem com as ferramentas ali, ele te dá um tema, te dá parada do jogo, né? As regras, elas criam um espaço limitado pra você ter a liberdade naquele espaço limitado ali. Então, o RPG, ele te dá essa delimitação de espaço, de contexto, mas toda vez que você joga, você vai definir
os desafios, os objetivos, essas coisas. O jogo não vem pronto, né? Ele não é um jogo que você tira da caixa, essa missão aqui, essa, vamos lá jogar e vambora, né? Você tira da caixa e como um grupo, a gente vai sentar e vai definir quem vão ser os personagens, o que a gente vai fazer. E à medida que o jogo vai andando, isso pode mudar, né? Por exemplo, no board game, o objetivo é terminar essa dungeon. A gente tá no meio da dungeon falando, não, vamos mudar o objetivo agora vai ser salvar esse cara e ir embora. Vamos terminar, não. Vamos fazer outra parada. Pô, quantas vezes não aconteceu isso assim, né? Não, um complemento, Nogueira. Eu acho que existe uma parada, uma liberdade dentro do RPG tão grande, ao ponto de você vai pra uma quest pra resolver um problema e você chega no meio daquela parada e você fala, não quero mais. Acabou. E aí você não tem o sucesso da vitória ou da derrota. Você simplesmente pega uma tangente, que é isso que você tá falando, né? Acabou, vou pra outro lugar. O sucesso é a experiência, né, cara? É isso. O sucesso a descoberta. O que é o sucesso, né? No RPG, né? Não tem, assim... Então, assim, a gente pode dizer que os RPGs têm essa coisa do objetivo aberto. Você chama de aberto, que é o que você chama de jogo incompleto, que é assim... Claro que vai ter um objetivo daquele grupo, mas é isso, é o que vocês falaram. Você pode ir no meio da coisa... É que você lá atrás falou uma coisa, você falou assim, as regras no board game vêm de fora, né? Como se elas estivessem prontas. Não, os objetivos vêm de dentro pra fora do jogo, né? O jogo já vem com o objetivo e aí ele vem com as regras. E ele vem com as regras que determinam essa restrição do que você pode fazer, né? O campo de possibilidades, o campo de possibilidades. Aí sim, aí é uma provocação, tá? Porque eu concordo com o que você tá falando, eu entendo isso, né? No jogo você tem aquela limitação ali, aquele quadradinho, você pode ficar ali, é o que você vai fazer, e isso, na sua vez, você pode fazer isso ou aquilo. De certa forma, no RPG... com o mestre, tá? Porque eu sei que tem uns que não tem mestre. Quando eu falo assim, cara, eu vou pular no candelabro, me balançar, cantando uma música e dar uma flechada não sei aonde. De alguma forma, o mestre vai traduzir isso para esse mesmo conjunto de regras, não vai? Vai fazer um teste, ou vários testes, mas o mestre tem esse papel de converter... Sim e não, na verdade. Sim. O mestre tem esse papel de um... intermediário entre o jogo e os participantes ali, né? Mas é porque assim, André, é porque a regra, eu entendi o caminho que você tá indo, é porque eu acho que no RPG, a regra, ela não é uma parada tão necessária quanto pro board game. O mestre pode, pra uma ação, pra dar um ritmo mais rápido ou pra fazer uma cena bacana, suspender uma certa regra para que uma situação funcione. A bel prazer dele. Cara, você fala isso, eu vou sempre lembrar daquela fatídica campanha que a gente tava jogando de Tagmar. Não sei se tu vai lembrar disso, que foi há muito tempo, tá? Mas era assim, a gente tava dentro de uma taverna, e aí o outro personagem da nossa parte começou uma porrada no meio da taverna, uma briga. Eu era um Ranger. E aí a minha proposta foi, cara, você era o mestre, tá, Didi? Eu falei, mestre, eu quero dar uma flechada no oponente, mas eu não quero que ninguém veja dentro dessa taverna. Aí eu lembro que tu me olhou com aquela cara de assim, cara, porra, sério? Só que eu já rolei o dado e caiu 20. E aí isso foi muito lindo, porque foi assim, tá, foda-se todos os testes. Agora você, como mestre, meio que se sentiu na obrigação de incorporar esse milagre, sabe? E foi isso, né? De repente uma flecha surgiu do nada, ninguém veio da onde, e aquilo aconteceu. E isso criou uma história memorável pra mim, né? Sim. Eu acho que entra nisso uma questão interessante, que assim, a suspensão de uma regra, a regra no RPG, ela serve à diversão. O foco, pelo que eu entendo, e se vocês discordarem, por favor, apontem, o foco do RPG é a jornada, não o completar, né? Então, o caminho que você vai percorrer é o grande alvo... De tudo na vida, né? Pois é. De certa forma, de tudo na vida. Pois é. É porque quando a gente compara com board game, você tem aquilo, contam os pontos de vitória e vê quem venceu. Não, mas a jornada do board game também é o foco. A jornada também é o foco. Eu tenho que focar na jornada, senão eu fico muito puto quando perco. Senão nunca se diverte. Então, mas o grande ponto é porque eu acho que no board game, você, por mais que você esteja avançando naquela jornada, a sua cabeça tá pensando em quantos pontos você vai acumular. Eu tô botando exemplos, né? Mas tem várias variações. Mas isso também tem de ser um jogo bom, né? Porque quando um jogo você tá jogando e você não entende as suas ações pro seu objetivo final, o jogo perde sentido e você... Eu vou jogar uns joguinhos com papo com meu filho no Minecraft ou Roblox, o jogo não tem objetivo, cara. Eu fico sem querer fazer nada, porque nada faz sentido. Entendeu? É Lego, né? É brincar de Lego. Você vai construindo, né? Você lá atrás falou assim, foco na experiência, e foi maneiro, porque eu sempre tive essa ideia de que o RPG tinha foco na narrativa. E narrativa e experiência se misturam em certa capacidade, mas é isso, né? A experiência é o mais legal. Eu não necessariamente contei uma história legal, mas alguma coisa aconteceu ali que a experiência foi boa, né? E o RPG dá as ferramentas pra isso, né? Não sei se vocês conhecem o MGA Framework, que é uma teoria de game design que fala que
os jogos atendem a várias estéticas de diversão, né? Então tem uma estética que é narrativa, tem uma estética que é de expressão, tem uma estética que é de desafio. Então, RPGs são muito variados, né? Tem RPG que vai focar nessa parte tática, então é um aspecto do jogo, tem um aspecto mais narrativo, de contar histórias. Tem gente que quer descobrir uma história, quer essa parte do mestre realmente contar um mundo cheio de mistérios. E tem gente que quer essa parte colaborativamente, quer esses mistérios juntos. E até meio incompatível, né? Se você quer descobrir tudo, você quer que o mundo pareça vivo, descobrir, se você tá criando junto, você não tá descobrindo nada. Então, é isso, que cada jogo vai focar num tipo de experiência diferente e as regras vão favorecer essas experiências. Nem sempre elas são compatíveis. Por isso que eu falei, é difícil definir um RPG, porque o D&D, o tipo de experiência que não favorece é muito diferente da experiência que, por exemplo, o Fiasco favorece. Ou talvez o Trophy Dark, ou o Morkborg, por exemplo. Né? Eu pensei naquele sistema, o Genesis, que é focado naqueles dados narrativos, né? Que assim, ele tá menos preocupado com talento. Ele vai chegar lá, né? Mas ele tá... Mais ou menos, né? Ele é um jogo que faz bem essa mistura do trad, né? Que é um monte de skill, um monte de talento, um monte de não sei o quê. Parece bem burocrático, mas na hora que você vai jogar ele... Eu amo o Genesis. Você chama de dados dele, são aqueles dados escritos, mas você joga o dado, cara, é uma vez só você rola pra saber se teve sucesso, se foi falha, se tem uma coisa a mais, se teve uma coisa a menos, o dano. Cara, sabe tudo. Você cria uma cena com rolamento de dados muito legal, né? Eu adoro aquela coisa no Genesis de você resolve binariamente se deu certo ou se deu errado, mas, deu certo. Tem mais coisa aí. Mas deu merda no caminho. Ou então deu errado, mas você conseguiu... Pô, isso é pra contar a história, né? Isso cria uma coisa... Cria cenas bem cinematográficas até, né? Acho um chama bem legal. Um RPG que quebra um pouco isso também, que eu, só para trazer um aqui pra mesa também, é um RPG, um PDF. Na verdade, ele é gratuito, de certa maneira, né? Que é o I Wake Up in a Strange Place. Não sei se vocês já estão ligados. Você cria tudo, desde a aventura até os personagens, de maneira colaborativa. Então você joga uma porrada de coisas num pool de ideias ali. Por exemplo, personagem, vamos lá, cada um bota 5 habilidades aqui. Aí você joga essas habilidades ou essas características ali. E a galera vai sorteando, de certa maneira, e compondo seus próprios personagens. E a aventura é a mesma coisa. Cada um dá um tema. Por exemplo, eu falo, pra aventura eu quero ter aranha gigante. Aí o André, dá um tema aí, André. Entregador de pizza. Entregador de pizza, jogo, você, um tema qualquer. Qualquer parada, assim, que tu acha maneiro. Revolução. Aí o mestre vira e fala assim, então beleza, a gente vai ter uma revolução das aranhas gigantes que eram entregadores de pizza e estão lutando contra o sistema que está realmente sobrecarregando o trabalho delas, porque tá, não sei o quê. E aí a aventura ela vem desse pool criado e vambora. E vamos jogar essa parada aí. Ele não é um RPG de campanha, né? Ele tem essa limitação de você não jogar a campanha, você jogar só one-shots, mas ele quebra muito essa função de você criar um personagem pensado e tal. E daí eu trago uma pergunta, uma questão, que pra mim ela é muito bem definida, mas eu sei que não é pra maioria das pessoas. O personagem que você cria, ele tem que agir de acordo com a sua vontade como jogador ou de acordo com a matemática da psique dele feita no papel? Essas e outras respostas em outro capítulo. Eu acho que assim, até questão psicológica mesmo, é quase impossível você criar um personagem que não tem algo de você, né? Legal. Mas depende do jogo. Tem jogo que faz essa brincadeira melhor entre... Quer mesmo que você põe uma parte de você ali, né? Eu tô fazendo um jogo chamado Pad Gods and Playthings, que você joga como um deus, que o deus é você. Assim, o nome do seu deus é o seu nome, é verdadeiro nome. Mas faz outras brincadeiras. E tem jogos que o desenvolvimento do personagem é através do jogo, né? Hoje em dia tem muito assim, você vai fazer personagem, qual o seu alinhamento, sua personalidade, sua não sei o que lá, que se preocupa muito no passado do seu personagem antes de começar o jogo. Já tem outros jogos que se preocupam assim, vamos começar o jogo e você vai criando o personagem à medida que você vai jogando, né? Maneiro. É muito maneiro, porque de certa forma vocês estão falando aí de linhas de teatro, né? O Stanislavski que falava aí, você tem que saber todo o passado do seu personagem. E vai ter outros atores que vai ser assim, não, chega ali, vai na cena, constrói o corpo do teu personagem e tá funcionando, né? E os dois são interessantes, né? Os dois produzem resultados diferentes, né? Eu lembro de um ator, eu não lembro se foi o Oldman, Gary Oldman. Agora eu tô na dúvida, mas acho que ele tava falando sobre o Christopher Nolan. Eu acho que é o Christopher Nolan. Bem, eu não tô recordando exatamente o nome, mas ele virou e falou assim, cara, esse diretor é muito interessante trabalhar com ele, porque outros diretores, quando você chega, ele te fundamenta. Ele fala assim, olha, esse personagem passa por um trauma X, ele tem uma questão Y, parará. Então, vai lá, atua em cima disso e entrega essa cena, que é o momento, ele descreve a condição psicológica, a condição dele.
Se eu não me engano, era do Christopher Nolan. Aí o Christopher Nolan fazia o contrário. Ele falou assim, aí, chega de frente pra câmera, respira fundo, olha pro lado e sai. Essa coisa vai assim, aí vai ter ator que vai reagir malzão a isso e vai ter ator que vai reagir bem. A gente conversou um pouco no último episódio com o Gruntar nessa história que o Diogo trouxe agora de novo do alinhamento, né? Por um lado, alinhamento é bacana porque ele me dá um norte. Se eu quiser, especialmente se eu quiser fazer um personagem que não sou eu, né? Então assim, vou fazer um cara que é malzão. Supondo que eu não seja, tá? Na vida real. E aí... E aí eu vou, assim, tá aqui. Aí, quando confrontado com uma escolha, eu me pergunto, o que o meu personagem faria? E aí eu tenho essa bagagem pra dizer isso. Só que também isso me aprisiona, porque aí no meio lá da história eu tô assim, pô, aí vendo aquele cara morrer, eu me transformei, fiquei em paz comigo mesmo. Que aí eu acho mais maneiro essa possibilidade de eu poder transformar, né, a minha personalidade, né? Mas vocês sabem da origem do alinhamento? Que alinhamento não era pra ser questão de personalidade, né? Não, por favor, diz aí. Ah, não? Ih, caraca, não tô ligado, não. Aí. Alinhamento vem das histórias do Apendicene, tem principalmente Paul Anderson, que são, na verdade, o seu alinhamento com forças cósmicas, com a força do caos, da ordem e da neutralidade. Tanto que tem RPG de fantasia hoje em dia que, cara, nenhum personagem tem alinhamento. Você só tem alinhamento à medida que o seu personagem vai se alinhando com essas forças. Você vai fazendo ações, vai favorecendo os deuses da ordem, aí você vai ganhando pontos de alinhamento de ordem. Você vai fazendo coisas lá, espalhando o caos, não sei o quê, ou promovendo essas forças. Aí você vai ganhando pontos de alinhamento com o caos, né? É tipo um Fable da vida, né? Que você ia ficando alinhado com a luz ou com a escuridão. Maneiro. E aí você tem itens mágicos que são das forças do caos, você consegue usar se você tiver do alinhamento. Tem isso no D&D, né? Mas no D&D meio que botou como personalidade, né? Mas a origem desses termos era de um conflito cósmico, né? Porque é isso, né, cara? As pessoas mudam, né? Isso funciona muito bem pra paladino e clérigo, né, Diogo? Tipo, eles são muito punidos quando, por exemplo, um clérigo que tem um deus bondoso, good, né, lawful good que seja, um clérigo, quando ele quebra o alinhamento dele, ele era extremamente punido por causa disso, ao ponto de perder milagre, né? Perder concessões divinas por causa disso, assim. Sim. Mas é maneiro também, né? Porque aí você tem que ficar preso não, você tem que pensar nesse personagem. O problema é que muitos jogos deixavam isso em cima do mestre, né? E o mestre fazia o que quiser, punia o cara por qualquer coisa. E agora já tem jogos que tem um sisteminha pra isso. Tu fez uma merdinha? Vamos ver aqui que merdinha que vai dar. Teu Deus quer que tu converta 3 pessoas na próxima semana, senão aí tu vai ter merda, entendeu? Agora, cara, se você fizer uma coisa muito grande, você vai acumulando desaprovamento, né? Aí dá uma merda maior e tal. Pra pegar carona nisso que o Didi falou do personagem, não me parece, ou pelo menos da forma que eu jogo, não me parece que essa coisa do meu personagem, como é que eu ajo, como é que eu tomo decisões, isso seja uma coisa do RPG. Porque isso tá no board game, tá? Por mais que no board game eu seja lá o fulaninho, toda vez que eu tenho decisões, eu vou dar um exemplo chulo, mas que acontece comigo. Tem os board games assimétricos também, né? Que tem personagens. Tem board game com personagem também. Cara, eu não vou nem tão longe. Eu vou dar um board game totalmente simétrico, que é o War, antigo War da Grow, que a gente jogava. Eu posso jogar como eu mesmo, né? Tipo, vou ganhar. Ou eu posso assumir um personagem. Eu posso assumir que eu sou expansionista. E de certa forma, o objetivo do jogo que você recebe na carta é pra te ajudar um pouco com isso. Talvez o War não tenha sido o melhor exemplo, mas eu posso tomar decisões assim, o Diogo me atacou ali na fronteira, não faz parte do meu objetivo, mas será que o meu tirano aqui deixaria isso sair impune? Então eu vou atacar, eu tô viajando um pouco. O personagem que você criou pra ali, pra aquele momento, né? Eu jogo assim, eu gosto disso. Inclusive, quando o jogo não me dá nada pra isso, eu fico até um pouco perdido, assim, do tipo, o que é? Sou eu? É o André gerenciando uma nação, um exército? O que é isso? Eu acho que a diferença vai de que no RPG... essa parte do roleplay, da interpretação, tem impacto na mecânica, no board game não. Boa. Você não vai modificar o comportamento de uma peça inimiga lá se você falar alguma coisa. O comportamento dela é previsto pelas regras, ela vai seguir as regras. Eu vou no máximo me estoporar, porque eu resolvi fazer uma guerrinha de birra ali, porque meu personagem era rancoroso e o Didi me atacou de mas é uma decisão tua. Você tá falando que o sistema não reage à sua interpretação, né? Você faz a sua interpretação porque é a tua vontade. Mas o sistema não é feito pra reagir a isso. O RPG não, ele é previsto. A interpretação, não sei o que, vai mudar a reação do cara, vai mudar o jeito que as coisas se desenvolvem, né? É muito mais amplo. A interpretação no board game não vai, né? Você não tem como chegar ao teu peão, xadrez, né? O teu peão encontrar uma outra peça, argumentar ali e não rolar a porrada. Olha só, tá bom. No RPG pode. Eu sou obrigado por lei a interromper com... Eu joguei uma partida com até um ouvinte nosso que sabe quem é. A gente jogou xadrez. E a gente fez foi a partida de xadrez mais maneira que eu já joguei na minha vida. A gente tinha que narrar o que estava acontecendo. Então, assim,
na minha cidade, no meu exército, os peões vão lá na frente dar a cara a tapa. Esse cara aqui foi o mais corajoso e ele deu um passo à frente. Aí ele retornava mas a igreja do meu país se colocou à frente, sabe? A gente ia narrando. Cara, a Vada foi indo pra um lugar que chegou, a rainha dele virou um vilão. Até pra ele, que tava jogando e ganhando, assim, mas ela era má. Ela ia por trás, matava as pessoas. Cara, assim, narrativas surgem, né? Foi um de jogos contexto abstratos. narrativo. Sim. Mas eu concordo. Mas, por exemplo, não houve uma revolução das peças dessa rainha se voltarem contra ela e atacarem ela, rolou. Não pode. Tava vontade, não deu. Mas aí não é mais xadrez, né? Mas aí não é mais xadrez, Mas né? é isso que eu tô concordando com o que você tá falando. Eu acho que você coloca bem quando você fala assim, o sistema, né, o RPG, reage ao personagem. Enquanto que o board game não reage. Ele, por mais que você esteja lá super reage imerso... às ações que não são previstas, né? Desde que aquilo esteja previsto, né? Isso, reage à mecânica, mas não reage a essa narrativa, a essa... Isso, Não expande, né? A narrativa no RPG faz parte da mecânica, A maior mecânica do RPG é a conversa, cara. Total. E às vezes é só o que precisa, né? Não tem nem necessidade de outra coisa. Eu pensei naqueles RPGs eu não sei como é que traduz, de journaling, sabe? Que é tipo assim, até solo mesmo. Que você rola e aí você escreve, tipo, descoberta de um planeta. Aí você que escreve. E aí não tem esse peso da vitória. Tipo aquele Fora Against Darkness, não, né? É outra proposta. O Fora Against Darkness eu acho muito board game, assim. Não, eu tenho um, por exemplo, que é o Lost in the Deep. Que é... Você joga como... Sabe aquela expedição de Moria do Senhor dos Anéis? Tá, sim. Basicamente, o jogo você joga como um último anão sobrevivente de uma expedição que foi lá retomar o seu lar ancestral. Caraca. Só que vocês liberaram uma criatura lá. Então... O Ripley. Cada rodada do jogo é uma entrada de diário. Ó, dia tal, blá, 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 blá. Encontrei mais um corpo do meu amigo, me lembrou disso aqui. Você que escreve, né? Você usa um baralho que vão te dando prompts, né? Ó, você encontrou isso, encontrou aquilo, blá, blá, blá. Aí você cria a narrativa daquele dia, né? A gente dá uma estrutura e elementos pra você criar em cima, assim. Ou seja, você tá criando aquele diário que o Gandalf acha, né? Na mão isso, do... o seu livro. Exatamente. Como é que chama isso em português? Que eu conheço isso como journaling em RPG. É tipo RPG de diário. A gente chama de solo journaling game, né? Um jogo de diário, né? Um jogo diário, eu acho. Esse talvez... Não tem livro-jogo, não diário-jogo, talvez. Diário. Com certeza esse não é a capital do RPG, ele ainda tá na direção oposta à fronteira, né? Que esse, assim, esse tá até chegando perto da fronteira de você escrevendo um livro, né? Sabe? Você não tá... Você tá na sua viagem, né? E fazendo um retrocesso bem, bem grande, cara, a gente tem, assim, os primórdios do RPG vindo derivados do wargame, né, do jogo de guerra ali com miniaturas e tudo mais, onde você cada vez mais vai individualizando as tropas e dando características e especificidades para cada unidade, para cada grupo, e depois aquilo se torna uma coisa unitária, né, e a partir daí você avança. E nessa evolução do RPG, a gente também passa pelos livros-jogos, né, que são um RPG, de certa maneira, onde você tem escolha, mas com uma limitação digna de um board game, porque é A ou B que você quer, né? Um ou duas Quando coisas. tanto, né? E a gente pode considerar um livro-jogo com essa quantidade de restrição um RPG, de certa maneira, tecnicamente como um RPG? Você não constrói personagem, né? Constrói, você que joga... Não, digo, dependendo deles, você por mais que você construa o seu personagem, quando confrontado com uma escolha, as escolhas estão ali, né? Você não tem a terceira, que é a sua ideia de, não, nenhum desses, ou então vou abandonar esse quest no meio do caminho, né? A menos que o jogo preveja isso. Pois é, e aí eu pergunto... board game? A gente pode dizer, porque a gente tem tecnicamente uma porrada de coisa que é RPG, tem ficha do personagem, tem habilidades, tem os recursos ali técnicos para fazer, sendo mais simplório, tem rolagem de dado, tem... Eu sei que não é essencial, mas, tem aquela aventura onde você decide, bem ou mal, você decide para onde você quer ir e tal, dentro daquelas opções. Sim, tem mas jogos... Mas não parece, né? Um RPG tradicional. De tudo que foi falado aqui, não é um RPG, tá? Porque, assim, o seu personagem, né? A sua interpretação do seu personagem, o sistema não se adapta a ele, a conversa não afeta e as regras estão totalmente já pré-montadas. É uma simulação de um RPG, né? Esses RPGs eletrônicos, tem aquele disconismo, é sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Aliás, se sente jogando melhores um jogo de RPG. Mas era tudo previsto, né, cara? Sim. É tudo ali.
E é uma complexidade gigantesca, né? Eu acho que... Mas ele é uma simulação no RPG, eu diria assim, né? Só pra quem tá ouvindo não conhece, Disco Elysium é um jogo de computador. É um RPG de computador que você vai jogando, point and click da vida, mas é fantástico. Extremamente narrativo, assim. Uma narração, não, ele é todo narrado, todas as pessoas falam. É lindo, esse jogo é lindo. Cara, o início do jogo é apaixonante. O início do jogo é apaixonante. Que é o teu sistema límbico falando com você, né? Você tá apagado, você pra realidade. Oi, é perfeito. Mas assim, só porque a gente tá criando esses conceitos de né, o sistema reagindo ao personagem, objetivos abertos. Ele é um jogo, realmente, né? Ele tem um objetivo claro, ele tem, né, já tem tudo definido ali, o que você pode fazer, o que só tá previsto no jogo, né? Ele é um jogo que simula RPG. Então, mas olha só, o livro-jogo, eu vou forçar uma barra aqui, tá? Mas ele, de certa forma, ele reage ao que o personagem decide, ao ponto de que, se eu decidir não abrir aquela porta e ir pelo corredor, o jogo tem que me entregar aquele corredor. Você tá misturando reagir com o sistema se adaptar ao que você fez. Né? Porque no board game tudo reage também. É interativo, né? Ele é todo feito pra reagir. Uma coisa é interatividade, outra coisa é reatividade, né? No caso do que a gente estava falando do RPG, o sistema inteiro se desdobra para poder acolher aquilo que você falou. No board game... tem alguém para fazer essa... Tem um aspecto humano ali, né? Tem um intermediário humano para fazer essa flexibilização. No board game, não tem esse intermediário humano, né? A regra já é a regra final. Ela não precisa passar por um filtro para ser aplicada. Ela já é aplicada diretamente, né? Mas isso não é uma linha muito tênue também com esses sistemas que a gente está colocando aqui? O próprio sistema que você trouxe, Nogueira, de que você vai construindo através de uma série de prompts, né? E você vai construindo ali dentro. Eu sei que tem uma... Eu tô só expondo, assim. Não tô dizendo que eu concordo com isso. Mas a gente não tem um paralelo grande com isso. Beleza, temos mais liberdade, mas a gente ainda tem que percorrer o caminho desse prompt. Tem estrutura também, com certeza. Assim, até porque se não tivesse, era você parado num quarto, né? Sem nada. Tipo assim, hoje eu vou improvisar, prompt, isso, né? Existe isso. Hoje a diferença é que, por exemplo, no caso do livro-jogo, são caminhos, né, já prontos. Sim. Né? Você vai seguir o caminho. Talvez o prompt sejam só placas, e você faz o seu caminho, entendeu? Mas aí cai na mesma categoria, porque aí tem muito board game que faz isso até melhor, sabe? Que você tem essa sensação de que eu tô trilhando a minha jornada, mas tá tudo previsto ali, né? O sistema não tá se adaptando, e tampouco você tem dizer, né? Em cima dessas escolhas. Com certeza. Eu estou falando, o RPG é a parte das placas. A parte quando o caminho já tá pronto, aí tá mais pra um jogo. É um jogo. Ele simula um RPG, né? Você trouxe uma palavra que eu achei que talvez sintetize bem. Sintetize não, mas seja uma palavra importante nesse universo do RPG, que é conversa. Você falou a conversa ou a fala é fundamental. O diálogo, né? O diálogo. Porque é isso, é onde esses jogos eles não conseguem encaixar a tua fala. Aonde que entra isso, né? No extremo que a gente falou aí do journaling, ele termina com uma conversa escrita, né? Um livro praticamente criado por você. No RPG tem essa conversa. Aí eu tô tentando puxar isso para ver se os board games que produzem negociação se aproximam do campo do RPG. Porque aí você tem um sistema fechado ali, que é uma mesa, com, sei lá, controle de área, quem é que vai dominar isso aqui, mas o jogo, algumas pessoas vão falar que isso é um meta-jogo, mas talvez isso seja o jogo principal, é a conversa entre a gente. É a treta que a gente tá fazendo. Jogo, não me ataca que eu vou atacar o Didi ali, Didi, não sei o quê, sabe? Isso é o jogo. Tipo Diplomacy, por exemplo. Tipo Diplomacy, que as pessoas brigavam e perdiam amigos pra toda a vida. Olha que jogo maneiro. Que é uma das grandes influências pro D&D, né? Gary Gygax jogou Diplomacy pra caramba, cara. Olha lá, olha a gente chegando na raiz, na raiz. Mas tu tá entendendo? Porque aí se eu falo assim, ó, todo mundo aqui tem navezinha, todo mundo aqui tem exércitozinho, planetas e recursos, enfim, aumente a complexidade. Mas tudo pode ser trocado e vocês têm que resolver como é que essa guerra acontece. Você poderia ter chegado no limite e falar assim, cara, eu não quero guerra contigo. Como acontece? Às vezes a motivação é por causa do jogo, às vezes é uma motivação porque tu é meu amigo e eu não quero te atacar. Isso se aproxima do RPG. De certa forma, sim. E ao mesmo tempo que isso se aproxima, o que é o RPG hoje em dia. Porque se a gente evoluir com o RPG, a gente vai entender que no começo o RPG tinha uma definição, e o passar do tempo define de outra forma. Porque no começo, a linha talvez nem existisse direito, a linha entre o board game e o RPG. O apreço às regras era monstruoso e tudo mais. Hoje em dia a gente vai para uma definição muito mais subjetiva do que é, e talvez daí venha a dificuldade que a gente tem, porque o RPG ele pode ser muita coisa, e esse é, ao mesmo tempo, o princípio básico do RPG. Eu uso um exemplo bacana, cara, que eu já passei por várias missões
do RPG, onde no meu grupo de Tagmar original, cara, tinha campanhas que eu fazia pra cuidar da minha fazenda. Não tinha um objetivo. Eu simplesmente, vamos lá. Cara, hoje eu vou lá na cidade pra poder comprar semente que eu tenho que plantar. E aí, beleza. Era uma aventurazinha meio filler, né? Tipo, ela tá preenchendo uma linguicinha ali. Mas, cara, era maravilhoso, porque quando eu ia pra missão mesmo, mas são as porradonas, alguma coisa que acontecia, essas aventuras que estavam enchendo linguiça ali, elas faziam com que aquele mundo evoluísse, porque a minha plantação agora, ela já estava, toda semeada com milho. E, às vezes os goblins atacaram a minha plantação e eu fiquei puto pra resolver essa porra. Então, ao mesmo tempo que você não tem um objetivo claro do mestre, assim, isso não sai do mestre, o seu, como o Diogo mesmo colocou, eu, como jogador, tenho vários. Né, que o meu personagem talvez queira dentro da construção narrativa dele, da história dele, né? Então vamos lá, tecnicamente, pra gente rodar aqui e tentar ser objetivo matemático e analítico. A gente tá sendo, eu acho. Eu acho que sim e não, porque eu não sei como definir ainda o RPG. Olha só, a gente... Deixa eu tentar trazer isso em forma de algum exemplo, tá? Quando a gente tava no campo do RPG... Mas eu acho que a definição ela tem que ser meio... fluida. Permeável mesmo, né? A gente não pode ter essa definição, vamos botar uma barreira aqui, porque isso... É porque não é um ponto, né? É uma área. É grande, né? E até porque isso atrapalha a inovação, atrapalha a criatividade. Não tem de botar uma barreira. Isso aqui é RPG, isso aqui não é. Eu acho que é bom ter esses princípios gerais. Cara, eu sou apaixonado por um livro chamado aquele Regras do Jogo, que é o Rules of Play. É o Rules of Play, sim. Que é um dos grandes definidores do game design, assim, né? Pra termos e muita coisa. Que ela fala muito dessas lentes, cara. Porque a mesma coisa, dependendo da lente que você botar pra aquilo, ela vai ser uma coisa ou outra, entendeu? Mas que o legal é de entender essas lentes, essas visões, e dependendo do jogo, a gente aplicar elas e avaliar por isso aí, entendeu? Vou aproveitar o teu gancho pra fazer um disclaimer aqui, que a gente não tem a menor preocupação de fato criar essa definição e tampouco, né, dizer que um é melhor que o outro, né? Eu quero confusão. Eu quero ter merda. É um exercício de tentar entender porque tem isso. Sim. Você abre a Ludopédia, você vai... Esse jogo é RPG. E esse é board game. Sim. Então acho que a brincadeira surge daí, né? Quando a gente estava no começo dessa conversa, o nosso RPG, a nossa fala sobre RPG estava muito em cima dos objetivos abertos, né? Então quando eu pensava no contraponto disso, eu pensava nos jogos mais fechados, e quando eu pensava na fronteira, eu pensava num board game que fosse mais sandbox, né? Por isso que veio o Gloomhaven na cabeça, porque são jogos que tentam expandir o número de regras para ter mais opção. Só que quando a gente traz essa coisa da narrativa e da conversa, e aí com a fala que você falou sobre o Dungeons and Dragons e o Diplomacy, eu começo a trazer essa coisa da negociação para a fronteira, porque é isso, a gente está conversando, o jogo está acontecendo numa capacidade de conversa, né? Nessa esfera da conversa, e as regras estão ali embaixo para servir de apoio e, de fato, a conversa virar alguma coisa, que eu acho que tem isso, né? Tô falando porque mudou o âmbito pra mim de aonde que estaria essa fronteira. Eu tô lembrando de tem um... Sim, mas olha pra um lado, por exemplo. Essa conversa que tem no Diplomacy, por exemplo, ela não tem impacto no jogo propriamente dito. O que vai ser a decisão que você vai ter depois da conversa. No RPG, não. Mas ela é o jogo. Tudo bem, eu entendo. Mas a conversa em si, ela quando... No jogo ali, você conversou o que você quiser. O que vai valer é a decisão que você vai tomar no final, não é? Sim, mas é que nem no RPG. Mas no RPG essa conversa, você vai conhecer, vai ter uma informação, você vai trocar, vai ter um segredo. O contexto, as informações que são trocadas na conversa tem um valor, eu acho que tem um impacto maior. Porque o impacto do Diplomacy eu vou atacar ali, vai me alinhar ali e vai fazer não sei o quê. Mas talvez se eu troquei um segredo ali, saiba que naquela capital ali tem um negócio... Que aí a outra pessoa vai mudar, a próxima ação vai ser, então eu vou tentar invadir aqui na capital de alguma forma. Claro, o blefe, né, a mentira. É só assim, mas pensa Diplomacy sem conversa. Não é Diplomacy. Não tem como. Não, né? Mas também funciona, gente. Mas ele funciona. Ele funciona sem conversa nenhuma. Mecanicamente ele tá ali. Mas quem quer jogar? O que eu tô entendendo do que você tá colocando, André, é que o Diplomacy, ele tem uma regra não escrita, da mesma forma que o Monopoly também tem, e os campeonatos mundiais de Monopoly são puramente essa porra. É o suco da politicagem ali do lobby. E essa regra é uma regra não escrita. Porque não existe nada no manual que defina o que você pode ou não fazer nessa conversa por fora do jogo. No máximo vai dizer assim, você não pode fazer trocas, sei lá,
Você pode trocar dinheiro, Sim, mas do conversar, entende? Tipo, você pode fazer uma aliança pra evitar atacar aquele país ali, no Risk, por exemplo, enquanto o cara ataca o teu rival ali embaixo, você ataca o rival dele. É um acordo que isso não tá previsto de forma nenhuma dentro da regra. O pessoal chama de meta-jogo, né? Só que eu tô falando assim, beleza, é o meta-jogo, mas é isso, vai jogar Diplomacy sem o meta-jogo? Não é Diplomacy, é um jogo que beleza, talvez funcione. Aí que é a diferença, no Diplomacy isso não é um meta, isso é parte da regra do jogo, é pra você levantar e... Sim, é o nome sair do jogo, começar. É o nome do jogo. Tá. Isso tem registrado? Eu não sabia que tinha. Mas mesmo assim, tem vários jogos que vão ser definidos nesse metajogo, aí o metajogo não tá... Eu tô pensando assim, desculpa, eu lembrei de um RPG que tem, que é o Lancer, que é um de robô gigante. Gundam, E uma parada que é interessante, que ele tem a parte que é praticamente board game, que são os combates, né? Tô exagerando muito, mas assim, tem regras bem definidas. É bem tático. É bem tático, né? Se aproxima do RPG. E o entre coisas é muito aberto, é o extremo oposto, né? Você entre uma combate e outra é tipo, conversa, vai no barzinho, conversa, elabora. E aí, assim, eu tô indo agora pra um lugar super perigoso, tá? Que é como quem diz assim, tô lembrando do Sky Team, do board game, tá? O Sky Team, não sei se todo mundo conhece, é um jogo de você é o piloto e copiloto, tá? Isso é pra 2 jogadores. Você tem uma fase que a gente tem que operar junto. Então, um é o piloto, você vai mexer, eu vou mexer, a gente não pode falar, tá? É 1 minuto pra fazer isso. Só que entre uma fase e outra, tem a fase da conversa, onde a gente meio que vai se planejar do que a gente vai fazer. E é engraçado que pra mim tá uma coisa muito parecida com a outra, né? Que assim, você tem a fase mecânica, onde rolam dados e usam-se os dados, e você tem essa fase que vamos bater papo e elaborar. Claro que a conversa do Sky Team vai ser toda voltada para o que a gente vai fazer com essa mecânica, tá? Eu trago um exemplo bacana, cara, que eu gosto muito no Geek and Foundry, no Critical Roles. Eles, aquele, né, streaming de RPG e tal, muito famoso aí, que muita gente gosta. E eles fazem uma parada, e eles sempre fizeram uma parada que no começo eu achava muito esquisita, e depois eu comecei a olhar com bons olhos. Que era o quê? A conversa de fogueira. A conversa de fogueira, eles apresentaram esse momento como um espaço para você aprofundar o seu personagem. Tanto para eles que estavam jogando, mas principalmente pro público. Pro público ter uma noção foda de quem é aquele cara, quais são os traumas dele, o que ele passou, Então você tinha grandes momentos, assim, extremamente emotivos, emocionais, o caralho, que vinham num ambiente onde, no jogo real, tava todo mundo cagando, cara. Na fogueira, tu só acorda uma vez por noite se tiver um negócio pra trocar guarda. Dá uma relada. Isso dentro do tradicional, assim, do D&D tradicional, essas porra mais tradicionais. Mas esse momento de explorar que eles usaram da fogueira, eu achei muito maneiro. Hoje em dia eu acho muito legal isso que eles fazem, sabe? Essa parada, e é uma coisa que eu tento trazer pro meu jogo como forma de expandir a narrativa, né? Expandir a personalidade de cada jogador e isso ficar cada vez mais tátil pros outros. Como é que você nomeia isso pra gente tentar? E eu tô aqui na missão fútil, talvez, de tentar determinar esse eixo board game RPG. Porque, por exemplo, quando a gente fala de regras abertas, eu consigo classificar, né? Pensar assim, esse jogo tem regras muito abertas, esse jogo é bem fechado. Quando a gente fala de a conversa afeta o jogo, também. Mas esse que você falou, eu tô super entendendo. Eu conheço gente que foi jogar Vampire e passou a noite inteira, era só a galera falando quem cada um era. Só isso. Tipo assim, eu criei meu personagem e depois roda e fala, o meu cara era mais ou menos assim, né? Sabe? Era isso. Mas como é que isso... Cara, o Vampiro era muito isso, né? Talvez uma das características do RPG também seja essa questão do foco do pessoal, né, cara? Da experiência pessoal, da expressão. E no board game, geralmente, é um objetivo externo ao pessoal, né? É difícil afirmar isso, né? Porque é isso, o pessoal tá misturado nesse seu objetivo, né? Sabe, eu vou querer ganhar rápido, eu vou querer ganhar agressivamente, ou eu tô ali interpretando... Claro, eu tenho um objetivo e eu concordo 100% com você. Sim, porque o pessoal pode ser muito vago, mas o pessoal pode ser simplesmente isso, de conversar, ser uma coisa mais cozy, ou de fazer intriga, ou ficar fofocando, ou conversando sobre personagem, que não tem... Ele, às vezes, nem é voltado para um objetivo. O objetivo é só sentar e jogar, né? Não tem uma missão, né? Assim, tacitamente, eu super entendo o que você tá falando. Como é que a gente nomeia isso e transforma em alguma coisa, eu não tenho a menor ideia. Então, no próprio Rules of Play lá, no capítulo que eles vão definir jogo, eles falam assim, cara, uma parada limítrofe é o RPG. Porque o RPG ele tem várias dessas características, ele é um sistema, ele é interativo, os jogadores têm conflitos artificiais, ele é limitado por regras, enfim, ele tem elementos mensuráveis ali, mas aquilo não é o objetivo. Geralmente esses elementos mensuráveis, assim, se fez tantos pontos, ganha. E no RPG tem lá, ganhou tanto experiência, chegou tanto nível. Mas não vai ter ele é o vencedor, né? Ele talvez é um jogo que propõe ele pelo jogo. Ele é o jogo
Porque o objetivo é só jogar, né? Talvez. Cara, isso é muito bom. Eu gosto muito desse conceito. O objetivo do RPG é jogar. O objetivo do board game é vencer, no fim das contas. Cara, eu devo estar jogando um board game errado. Mas assim, eu gosto de jogar só. Eu sei que o jogo, eu tenho que Não, mas não é sobre gosto, mas não é sobre o seu gosto. É sobre você, é sobre o objetivo do jogo. Né? A proposta que o jogo tem. Não, me entendo errado. Eu gosto de seguir o objetivo do jogo, seguir a mecânica, mas aquilo me dá prazer. O mover ali, aquilo me entretém. Não, mas você entendeu o que vocês estão falando. É claro que eu entendi. Técnico... Eu entendi. Não, claro, porque eu não entendi várias coisas que vocês falaram também. É claro que o Diogo entendeu, mas assim, realmente acho que a gente tá chegando agora no campo que é isso, a gente falou o que tinha pra falar, agora a gente precisa deixar essa coisa toda, botar ela no forno, deixar cozinhar um pouquinho, ver como é que a gente se sente. Aí é hora que você, ouvinte, você pode vir, vem pro Fabuloso Discord, bota a tua opinião lá, porque a minissérie é exatamente pra isso, a gente vai pegar o que vocês estão falando, a gente vai no próximo... Fala porque a gente tá errado. Todas as erratas e merdas que a gente falou. É, isso aí. E a gente vai entrar no board game já também com isso. Mas agora eu acho que é isso, né? Vamos deixar marinar esse pensamento pra gente na próxima entender pra onde que vai. Isso aí. A gente não tá aqui pra estar certo, a gente tá aqui pra aprender, pra jogar, descobrir. Mas, ô Diogo, aproveitando, então, a galera que quer te encontrar pela internet, como é que ela faz? Ela vai aonde? Cara, procura por Diogo Nogueira, o Diogo Old School, de Caveira Velha em inglês, né? Você pode me achar no Twitter, Instagram, Facebook. Eu tenho um canal no YouTube também com o Pedro Borges, de RPG, chamado Joguinho, que a gente fala sobre game design, né? Todo domingo, 10 horas da manhã. E eu tenho um podcast chamado Weird... O podcast, muito bom. Weird Games and Weirder People, que eu falo com pessoas do mundo do RPG de mesa, internacional, né? Gente dos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, do Sudeste Asiático, aqui do Brasil, da Argentina, da Polônia, do mundo inteiro. E eu falo com criadores, tanto escritores, artistas gráficos, designers, editores, produtores de conteúdo, falando não só sobre jogos, mas sobre como é ser uma pessoa estranha num hobby estranho. Cara, André, teve uma vez que eu tava ouvindo um episódio dele, que ele tava entrevistando uma pessoa da... Sei lá, era... É o Lukas Kowalski, da Polônia. Era da Polônia, né? Cara, e ele fala inglês, é um podcast em inglês, né? Eles falando inglês, estavam conversando isso aqui. E você sempre, quando tem alguém falando, eu tô imaginando como é que é aquela pessoa que eu nunca vi. E eu vou compondo um personagem. Moleque, aí tem uma determinada hora que ele faz uma piada com ele mesmo, sobre ele parecer o Drácula falando. Cara, quando ele solta essa porra, esse meu inglês meio de Drácula, né? Eu falando meu Drácula. Transilvânia, meio transilvânico, né? Uma coisa assim. Cara, eu comecei a rir, eu tava dirigindo. Eu comecei a rir, eu tive que encostar o carro. Porque eu tava fechando o olho de rir. Falei, essa porra vai dar merda. Mandei a mensagem pro Diogo. Cara, com essa frase, eu falei, caralho, moleque, eu tô rindo pra caralho. Essa porra. É muito bacana, vale a pena. Adorei a mensagem, aliás. Uma galera bem forte lá, né, cara? Porra, tamo junto. Aproveito pra dizer assim, a gente vai botar lá no site do fabulosopodcast.com.br, a gente vai botar todas as informações do Diogo também. No momento, o site tá naquele momento, eu diria transição, mas é mentira, porque ele tá parado, mas a gente vai fazer, ele tá virando a nossa lojinha também, os jogos que a gente comentou. E mandem essas mensagens pro Didi e pro André também, que a galera que produz essas coisas adora receber mensagem de alguém que ouviu e curtiu e gostou de alguma parada. Não esquecem de dar esse feedback não, que é importante pra caraca. Com certeza. Exatamente. E semana que vem estamos de volta com a segunda parte da minissérie, As Fronteiras entre o RPG e o Board Game, que é sobre o que é o Board Game. Vamos tentar definir essa porra aí e ver se a gente chega a algum lugar. Beijo pra todo mundo, a gente se vê semana que vem. Valeu! Valeu! Valeu!